Boa noite, hoje é quinta-feira, 1º de outubro de 2015. Hoje é o Dia do Idoso, sejam muito bem-vindos, o J Mais ABC está no ar. Veja na edição de hoje, Fundo de Garantia para Empregadas Domésticas passa a ser obrigatório. Você já ouviu falar em creche para idosos? Não? Então você vai saber daqui a pouco. Você confere também mais detalhes sobre essa novidade que eu acabei de falar. E aqui na bancada eu converso com o apresentador Edmir Cleto. E vamos falar sobre mais uma reestreia do Clique Noite aqui na TV+. E eu também recebo a advogada Beatriz Montes da Inese, da Giuliani Advogados, numa conversa sobre sociedade e dívidas tributárias da empresa. E começamos o nosso jornal com o repórter Leandro Amaral, que está ao vivo na Câmara de Santo André com as últimas notícias sobre a política. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Isabelle. Muito boa noite, amigos do J Mais ABC. Falamos ao vivo, como você bem mencionou, Isabelle, direto aqui da Câmara de Santo André. Aliás, os trabalhos ainda não se encerraram aqui na Câmara, viu? Os vereadores seguem aqui em plenário, mas em primeira mão, uma notícia importante e já a possibilidade de uma conquista, viu, Isabelle? Por quê? Agora há pouco, no nosso direto da Câmara, como a gente faz toda terça, quarta e quinta, mostrando ao vivo no finalzinho da tarde o que acontece nas câmaras aqui do ABC, nós relatamos hoje aqui a presença de pessoas ligadas à Casa do Jardim, uma entidade que presta um serviço importante aqui à cidade de Santo André, no atendimento de cerca de 100 crianças. Qual foi o episódio, qual foi o caso? Esses representantes da entidade estiveram presentes aqui na casa justamente para cobrar uma posição da prefeitura e por isso vieram pedir o apoio dos vereadores no intuito de fazer cumprir na prática o que existe no papel. Ou seja, no ano passado o prefeito Carlos Grana havia autorizado a cessão de um terreno aqui na cidade de Santo André para que a entidade pudesse fazer uso, ou seja, utilidade pública. Só que em que pese ter sido publicado isso no Diário Oficial, ou seja, um ato oficial da prefeitura que foi assinado em dezembro do ano passado, na prática não se cumpria. Ou seja, mesmo com a possibilidade determinada pela prefeitura de utilizar um terreno público, a entidade paga aluguel todos os meses, porque hoje uma outra entidade atua naquele local. Nós entramos em contato assim que veiculamos isso no ar no finalzinho da tarde, fizemos contato com o prefeito Carlos Grana, que de pronto nos atendeu, e aqui em primeira mão uma resposta já ao telespectador do J Mais ABC. O prefeito Carlos Grana diz que vai revogar, ou seja, vai rever esse decreto ou essa iniciativa que permite a utilização daquele local só exclusivamente por esta entidade Casa do Jardim e vai fazer um outro projeto, encaminhar aqui à Câmara Municipal para que tanto a Casa do Jardim quanto outras entidades, inclusive a que lá está hoje, possam compartilhar a utilização deste terreno público e possam atender nos diferentes serviços à cidade, os moradores aqui de Santo André. Portanto, uma notícia importante, uma conquista importante, pelo menos o prenúncio de uma conquista, e a notícia aqui em primeira mão, ou seja, o problema e logo na sequência a resposta ao morador de Santo André. Isabelle, voltamos ao vivo aos estúdios do J Mais ABC. Obrigada, Leandro. Eu quero aqui mandar um grande abraço para a Kátia, responsável pela Casa do Jardim, o qual eu ajudo há muito tempo e vejo de perto o trabalho que a Kátia faz com as crianças carentes e é um trabalho sério. Então, se você, inclusive, que estiver nos assistindo, tiver interesse em conhecer o trabalho da Casa do Jardim, tem o site deles, tem o contato da Casa do Jardim. É só você acessar na internet a Casa do Jardim Santo André, você vai ver o trabalho fantástico que a Kátia faz. Se você tiver doações, se você tiver roupa, colchão, enfim, o que você puder ajudar, será muito bem-vindo. É um trabalho sério. Eu fico muito feliz com essa notícia, Leandro, muito mesmo, viu? Muito obrigada também ao prefeito de Santo André, Carlos Grana, pela iniciativa. Muito obrigada. E vamos agora aos números do mercado financeiro desta quinta-feira.
O dólar comercial fechou em alta de 0,93%, cotado a R$ 4,00. O euro encerrou com valorização de 1,13%, vendido a R$ 4,47. E a Bovespa terminou o dia em alta de 0,56%. A partir desta quinta-feira, o empregador de trabalhadores domésticos passa a ser obrigado a recolher o fundo de garantia por tempo de serviço. Veja mais detalhes em nossa reportagem. O Simples Doméstico, regime unificado de pagamento de tributos e demais encargos para trabalhadores domésticos, entra em vigor a partir desta quinta-feira, dia 1º de outubro. O novo direito está previsto na PEC das Domésticas, lei que foi aprovada em abril de 2013. Além dos direitos adquiridos, como, por exemplo, jornada de 8 horas diárias e 44 semanal, férias, intervalo para descanso e refeição, acesso ao seguro-desemprego, o empregado doméstico também terá direito de ter depositado na sua conta vinculada na Caixa Econômica Federal o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O valor que deve ser recolhido é de 8% sobre a remuneração do trabalhador contratado com carteira registrada. Para pagar o benefício, o empregador tem de cadastrar o empregado doméstico no site do E-Social. A guia deverá ser emitida todos os meses. O primeiro pagamento deverá ser feito até o dia 6 de novembro, referente ao trabalhado em outubro. O direito ao FGTS estende-se a todos os trabalhadores domésticos como faxineira, cozinheira, arrumadeira, babá, passadeira, jardineiro, cuidador de idosos, motoristas, entre outros. O empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada e onerosa, de fim não lucrativo, para a pessoa de família em ambiente domiciliar por mais de 2 vezes por semana. Ou seja, se o empregado, no caso que você deu agora, prestar serviço de forma eventual, menos de 2 vezes por semana, ele não terá os direitos previstos na nova lei para os empregados domésticos. Além de recolher o valor de 8% sobre o salário mensal a título de FGTS em uma guia especial, os empregadores terão de recolher também 0,8% referente ao seguro contra acidentes de trabalho, 3,2% como fundo para demissão sem justa causa, compondo os 40% previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, 8% referente ao INSS devido pelo empregador e de 8% a 11% para o INSS devido pelo trabalhador, conforme faixa salarial especificada pelo próprio INSS, e salário família para o trabalhador conforme a faixa salarial. Veja no próximo bloco como funciona uma creche para idosos. Você já ouviu falar disso? Continue conosco, daqui a pouco também temos uma entrevista com o apresentador Edmir Creto. J Mais ABC volta já já. Saiba agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Uma névoa pairou sobre a madrugada de hoje. Durante o dia, os termômetros atingiram média de 24 graus na região. O sol apareceu, mas encoberto por muitas nuvens. A chuva voltou à Grande São Paulo nesta quinta-feira. Veja agora a previsão completa para amanhã. Em Mauá, a mínima prevista é de 21 graus e máxima de 28. Na capital de São Paulo, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 19 de mínima e 31 graus de máxima. Em Piracicaba, a previsão é de 21 graus de mínima e 33 graus de máxima. Hoje é comemorado no Brasil o Dia do Idoso. Parabéns para você! Na região, mais de 330 moradores têm 60 anos ou mais. A melhora na qualidade de vida abriu mercado para esse público. E há pouco mais de um mês, a cidade de Santo André ganhou a primeira creche para idosos. Vamos ver como funciona. O Instituto de Pesquisa da Universidade Municipal de São Caetano concluiu que em 10 anos, a população de idosos do Grande ABC será superior ao número de jovens com até 15 anos. Atualmente, 12,9% dos moradores da região têm mais de 60 anos. Com a expectativa de vida em alta, novos produtos e serviços são criados para atender esta faixa etária.
Esse centro de convivência em Santo André traz uma novidade para quem cansou de ficar sem fazer nada em casa. Você já ouviu falar em creche para idosos? Aqui funciona assim. A família fecha um pacote de período integral ou de meio período para que o familiar tenha toda a atenção que merece e que muitas vezes não pode receber no lar devido à falta de tempo. O local dispõe de fisioterapeuta, cuidador, nutricionista, cozinheira e arte-terapeuta. Se necessário, os funcionários buscam e levam a pessoa até a residência. Mas não confunda nada disso com asilo, hein? O sócio proprietário do centro de convivência explica bem essa diferença. Uma instituição de longa permanência, normalmente nela, residem pessoas que estão nos momentos finais da vida. Aqui não, aqui são pessoas que ainda têm muito para dar, são pessoas que ainda não chegaram, né, no momento mais crítico. Então, elas vêm aqui, elas se divertem, fazem várias atividades, não é? Que é muito diferente de uma ILPI. Elas não dormem aqui, inclusive. A rotina precisa ser cuidadosamente preparada. São fornecidas, por exemplo, 5 refeições diárias e é muito importante que os ambientes contenham elementos que transmitem alegria. As atividades são divididas entre as atividades físicas com o fisioterapeuta e a parte cognitiva e atividades em geral, com o corpo e atividades de artes, também artesanato, tem a parte de jardinagem também. Nós trabalhamos com música também, tá resgatando memórias. Eu gosto do Nelson Gonçalves, Elis Regina. Eu fiz uma pesquisa antes dos cantores preferidos, das músicas preferidas, então eu trago sempre o que elas gostam de ouvir, né? Isso traz emoção, traz lembranças, elas acabam expondo, né? O custo mensal no centro de convivências pode variar de R$ 900 a R$ 1.700. Tende a ser mais vantajoso que contratar um cuidador de idosos, uma vez que o espaço oferece várias atividades de combate ao sedentarismo, talvez o maior vilão da melhor idade. Com tantas novidades no mercado, a desculpa para a ociosidade terminou. A vida depois dos 60 anos pode sim reservar ainda muitos momentos de bem-estar. Antes de eu conhecer aqui, era uma rotina caseira, ficar em casa, assistir TV. Eu toco violino. Hoje está sendo bom, está diferente, mas para melhor. Muito bacana, né? Muito legal mesmo. Hoje eu estava conversando com meu pai e com minha mãe, aí eu disse a eles, parabéns, hoje é o dia do idoso. Aí eles olharam para mim assim, obrigada! Eu falei, de nada. E eu estava conversando agora há pouco aqui na bancada com o apresentador Edmir Cleto, que eu tenho a honra de apresentar para vocês mais uma vez. Ele volta para a TV Mais com o seu programa super tradicional e conceituado, Clique Noite. Boa noite, Edmir. Boa noite, minha querida Isabelle. Boa noite a todos do J Mais ABC. Estamos de volta, né? Graças a Deus. Por um período curto, né? Porque nós saímos em abril e agora nós estamos retornando. Na verdade, já retornamos, porque nós começamos essa noite, a partir da meia-noite dessa quarta-feira agora. Eu já assisti. Ou 0 hora de quinta, né? Eu fui assistir a reprise do J Mais, que começava meia-noite. Aliás, a reprise agora é meia-noite e 30, né? 0 horas e 30 minutos. E aí, na hora que eu coloquei na TV, eu falei, Edmir tá aí. Então, o J Mais entra logo depois do Edmir com o seu Clique Noite. Edmir, eu queria saber como começou, de onde veio a ideia de fazer o Clique Noite. Enfim, conta um pouquinho da sua trajetória, que a gente sempre vê você entrevistando as pessoas, né? Mas eu queria agora eu te entrevistar. Quero saber como começou essa trajetória. Isabelle, na verdade o programa, quando a gente criou, tudo começou na época da rádio, porque eu vim de rádio. Né? A minha formação de jornalismo começou em rádio, na Rádio ABC, onde nós ficamos 5 anos. Aliás, antigamente os profissionais tinham que ir para o rádio, né? Fazer rádio escuta, né? Inclusive, eu recomendo para todo estudante de jornalismo, de comunicação, os estagiários aí, começar no rádio. Porque o rádio, ele dá um time, né? Ele dá um time, ele dá um improviso que nenhum outro veículo de comunicação oferece. É verdade. Né? Eu tive muitas histórias no jornalismo, no rádio, que eu fazia cidades na época. Né? Então, por exemplo, todo o caso Celso Daniel eu que acompanhei pela Rádio ABC, tudo, já tinha o programa. Né, nessa época já tinha o Clique Noite. Mas antes a gente cobria incêndio, chacina, atropelamento. Eu brincava com o pessoal hoje, eu falo que eu vim do lixo
por luxo. Ai, que legal. Porque a gente fazia tudo da parte ruim da cidade. Quando chovia muito no ABC, a gente tinha que cobrir soterramento. Infelizmente, ver aquelas cenas de crianças saírem mortas. Ai, Do, né, lá, eu lembro até hoje de uma situação na Vila São Pedro, em São Bernardo, que a gente sempre, quando chove, a gente ora para que essas regiões possam estar protegidas, porque a gente já vivenciou isso. Sim. Né? Não é porque hoje a gente faz festa, evento, que eu não fiz o jornalismo. Já fiz sequestro com reféns, né, em lojas em São Bernardo. Então a gente já fiz muito disso. E aí, um belo de um dia, uma pessoa que trabalhava, que estudava comigo na época, na Metodista, ela falou assim, abriu uma vaga na TV São Caetano. Você sabe quem que é? Eu falei, eu quero. E de lá eu fiquei por um período, saí, fiz a produção do programa do Salles, né, aí já comecei a me envolver mais com televisão. Mas sempre falando, falta alguma coisa dessa linha de jornalismo social noturno aqui na região. Né, adoro o programa da Mauri, né, nós tínhamos o Otávio Mesquita, então grandes nomes aí que hoje até ainda estão. E aí eu falei assim, sabe uma coisa, vamos fazer uma pesquisa, ver se já teve alguma coisa no ABC e a gente vai começar a caminhar. Fizemos uma pesquisa, descobrimos algumas coisas e vimos que nós tínhamos a possibilidade de iniciar com um produto. Aí nós conversamos dentro do programa do Clóvis Bertolino, né, do Estúdio Aberto, com 5 minutos, que só cobria casa noturna. Aí eu falava, poxa, eu não faço jornalismo, não fiz faculdade para entrevistar o pessoal em casa noturna. Eu queria política, eu queria entrevistar empresários, artistas. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vou parar o programa, sim, vou parar o programa, vou mudar o foco e aí nós criamos o nome, o Clique Noite. Né? E de lá veio para cá, nós estamos agora com o programa sempre diário, foi algo que eu busquei desde o primeiro dia, 5 minutos diário, 7 minutos diário. Sim. Hoje nós temos o programa, nós fizemos agora em agosto 14 anos de programa. E são 14 anos ininterruptos no ar? Ininterruptos, diário sempre, com parceiros muito legais, o pessoal muito bacana. A região abraçou bem a nossa ideia de mostrar o lado positivo do ABC. Não, se você realizar um evento e não chamar o Edmir Preto para cobrir, não é um evento de verdade, não é? É verdade. A gente procura mostrar o lado positivo, a geração de empregos, né? Tanta coisa boa acontecendo, porque a gente fala que a grande mídia de São Paulo, quando ela observa a região, observa por causa de uma chacina, ou de uma rebelião, ou de enchente. Dificilmente alguém vem buscar o lado positivo do ABC, que tem muito. Né? Nós somos um dos principais mercados do Brasil. Então a gente, junto com o que o próprio Carreiras fez, desde o dia que criou a TV+, buscar o ABC, falar da esquina para depois falar da China. Né? A gente precisa saber o que está acontecendo na China, porque o mundo é globalizado. Sim. Mas antes da China, o que está acontecendo na nossa região? E olha, né, nas 7 cidades. É isso que a gente procura fazer. A família TV+ está muito feliz em te receber. Queria que você chamasse o telespectador do J+, para assistir o Clique Noite, que entra no ar. Diariamente, de segunda a segunda, a partir das 0 hora. Eu quero aqui, além de convidar o pessoal aqui do J+, para assistir o Clique Noite, vai ser um grande prazer tê-los com a gente, acompanhar os grandes eventos do ABC, alguns de São Paulo, alguns fora do Brasil, por exemplo, que a gente vai praticamente todo ano para Milão, fazer a feira do design lá de Milão, com os decoradores e tal, com o pessoal do Polo, o pessoal agora do Clube Casa, enfim. Um beijo para o Cláudio do Polo também. Sem dúvida, para todo mundo. Eu quero também aqui, Isabelle, agradecer muito Carreiras, porque o Carreiras entrou em contato com a gente há cerca de 15 dias, fez o convite para a gente voltar, e o bacana é que no primeiro ano que nós ficamos até abril desse ano, foi como um programa independente. Sim. E agora a gente passa a fazer parte da grade mesmo, como um programa da casa. Então a gente passa ainda mais a representar, né, com muito carinho a família TV+. A gente está muito feliz por isso, todo mundo muito mais convidado. Hoje tem, amanhã tem, sempre à meia-noite, de segunda a segunda. Sucesso cada vez mais para você, Edmir. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo carinho, que eu agradeço, e parabéns pelo seu trabalho, que eu sou também super fã, viu? Obrigada. Tava falando para ela nos bastidores. Ótimo, parabéns. Vale, é amigo. Parabéns. Não, mas é verdade. Obrigada, parabéns, viu? Obrigada, amor. E agora o J+ ABC fala de esporte regional. O São Bernardo entrou em campo na noite da última quarta-feira para mais uma disputa da segunda fase da Copa Paulista. O adversário da vez foi o Independente de Limeira, que conquistou um empate de 2-2, jogando no estádio 1º de Maio. Quem sempre esteve à frente foi a equipe do interior, que logo abriu o placar aos 3 minutos de jogo. No segundo tempo, perdendo por 2-1, o Tigre foi para cima do Independente e arrancou um empate aos 46 minutos da partida. Com o resultado, o São Bernardo está em último lugar do grupo 6. O Tigre entra em campo novamente no próximo sábado para encarar o Ituano no estádio 1º de Maio, às 8h30 da noite.
A equipe de voleibol feminina Sub-21 de São Caetano está em Belo Horizonte, onde disputa a Copa Minas. O time do técnico Fernando Gomes fará 4 jogos na fase de classificação. Os adversários são Mackenzie, Minas Tênis Clube, Minas Náutico e Itabirito. Os 4 melhores equipes estarão nas semifinais. A final acontece neste domingo. Após o fim da Copa Minas, o São Caetano volta para São Paulo, onde continua sua disputa no Campeonato Paulista. A equipe do ABC está em segundo lugar na tabela de classificação, com 25 pontos. No próximo bloco, eu converso com a advogada Beatriz Montes Dainese. Você já teve algum sócio que não ajudou a pagar as contas? Vamos falar sobre isso em nossa conversa aqui na bancada. J mais ABC volta já já. De volta com o nosso repórter Leandro Amaral, que está ao vivo na cidade de Santo André. Isabelle, voltamos a falar ao vivo da Câmara de Santo André. Mais uma notícia importante no fechamento do J mais ABC de hoje. O vereador José de Araújo acabou o mistério e confirmou a filiação no PSD, partido comandado pelo ministro da cidade, Gilberto Kassab. Portanto, o PSD permanece na base de apoio, na base aliada do prefeito Carlos Grana, e agora conta com a filiação de um dos vereadores mais antigos, ele que exerce a vereança, ocupou o primeiro mandato ainda na década de 70, foi vice-prefeito de Santo André, e junto com ele se filiam também ao PSD 2 secretários municipais, o titular de habitação, Paulo Piagentini, e também o secretário de Segurança, Coronel Navarro. Informações de última hora, quentinhas, aqui da Câmara de Santo André. Isabelle. Obrigada, Leandro. E agora eu recebo aqui na bancada a doutora Beatriz Montes Dainese, da Digliani Advogados. E o tema de hoje é responsabilidade dos sócios pelas dívidas tributárias da sua empresa. Boa noite, doutora Beatriz. Boa noite, Isabelle. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é tudo meu. Eu sempre brinco com ela, que é imponente, né? Você chamar de doutora tão jovenzinha. Doutora, não é? Ah, que bom. Obrigada pelo jovem. Imagina. Bom, é um tema que muitas pessoas acabam tirando conclusões precipitadas, não é? Exatamente isso. É por isso que a gente resolveu hoje trazer esse tema para tratar aqui com vocês, porque em muitos casos os sócios acabam não sabendo como se colocar perante uma dívida tributária da sua empresa. E isso é muito importante que ele saiba até onde ele responde, até quando os bens dele respondem pelas dívidas da empresa. Você está falando no caso de uma sociedade limitada, é aquela famosa LTDA no final, é isso? Isso, é exatamente isso. As empresas limitadas, quando elas são abertas, normalmente tem 2 sócios. Hoje a gente tem a figura da EIRELI também, que são as empresas limitadas de responsabilidade individual, mas nesse caso específico dos sócios, a gente trouxe a da limitada, que são empresas mais comuns, que são abertas com muito mais frequência. Agora, eu sei de casos, por exemplo, que a família quer abrir uma empresa. E aí o pai coloca 99% no nome dele e 1% no nome da filha. Como funciona isso? Isso é possível. Isso entra também na responsabilidade limitada dos sócios. Independente da porcentagem que cada sócio tenha, ele vai ter a sua responsabilidade limitada por esta cota. Então, quando um sócio tem 99% das cotas, ele vai ter uma responsabilidade maior do que aquele que tem menos cotas. Mas, independente disso, a responsabilidade pelas obrigações tributárias existe e ela precisa ser respeitada desde que cumpridos os requisitos legais. E o Código Tributário Nacional, ele deixa bem expresso que a responsabilidade do sócio só vai acontecer se ele agir com dolo, fraude, simulação ou contra os atos do contrato social ou do estatuto. Então é por isso que é bem importante que seja delimitada a responsabilidade para fins tributários. E se no caso, por exemplo, um dos sócios agir de forma ilegal e o outro sócio não tenha conhecimento desse ato, como funciona isso perante a lei? Nesses casos, em regra, num processo de execução fiscal, os 2 sócios serão incluídos no polo passivo para responder pela dívida. E aí a cada um deles caberá apresentar a defesa cabível. Para aquele sócio que não agiu contra a lei, contra o contrato ou o estatuto, ele deverá se defender e alegar que não agiu fora dos parâmetros legais. E em decorrência disso, requerer a sua exclusão
da responsabilidade tributária. Para aquele outro sócio que agiu sim de uma forma para sonegar ou para fraudar, aí a responsabilidade dele estará caracterizada, mas também dependerá de provas. Se não houverem provas a respeito desta conduta, aí ele não terá como também ser responsabilizado. Agora vamos imaginar que uma empresa com 2 sócios venha a quebrar e aí essa empresa fica devendo. Porém, esses 2 sócios têm seus bens em nome de pessoa física quitado, não tem problema nenhum. O que acontece com esses bens que estão em nome de pessoa física ou, por exemplo, de um cônjuge que é casado com comunhão universal de bens, por exemplo? Nesses casos, a gente está diante de uma dissolução irregular da empresa. Por quê? Porque a empresa simplesmente parou de funcionar ou mudou de endereço e não deu a devida comunicação para os órgãos competentes. Nestes casos, aí sim está caracterizada a responsabilidade pessoal dos sócios e eles deverão responder pelas dívidas daquela empresa que foi irregularmente dissolvida. A Fazenda Pública vai poder incluí-los nos processos de execução fiscal e os bens deles particulares responderão por essas dívidas. É claro que eles responderão até o limite do patrimônio que eles possuam, mas responderão. Por isso que os sócios precisam ter a ciência de que uma coisa é o mero inadimplemento do imposto, por uma questão de mercado, por uma questão de não conseguir estar faturando o suficiente. Outra coisa é ele agir nesses casos de querer realmente dissolver a empresa de uma forma irregular e não querer se responsabilizar, porque nesse caso a Fazenda Pública poderá sim cobrar pelos bens pessoais deles. Muito obrigada, doutora Beatriz. Um beijo também para a Andréia Giuliani. Obrigada, viu? Obrigada, Isa. Foi um prazer e até a próxima semana. E o J Mais ABC de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, sugiro que você continue conosco, como sempre eu digo, para aproveitar as melhores ofertas de varejo da TV+. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, obrigada.